Fala galera do Tiro, eu sou o Fábio do canal Ergan e Companhia e hoje a gente está aqui para gravar mais um episódio do Prosa do Tiro e hoje a gente tem dois convidados aqui muito especiais, né? A galera do WRBF já deve estar reconhecendo o pessoal. Vou pedir que eles se apresentem para a gente, por favor. Começa pelo Marcelão aí, vamos lá. Beleza. Marcelo, né? Meu nome é Marcelo. Boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei o horário que o pessoal vai estar assistindo, né? Mas fica aí as boas-vindas aí a todos, tá? Vai lá, Edgar. Muito bom, eu sou o Edgar, moro aqui em São Paulo. Sou amigo do Marcelo aí desde 2016, que a gente atira. Tem um tempinho, né? Tem um tempinho. Exatamente. Trabalho com sonorização de eventos. E nas horas vagas, quando dá pra atirar, a gente brinca aí de tiro esportivo. Tá certo. E você, Marcelão, como é que foi essa história aí? Então, como a gente fala, né? Nós somos profissionais atletas, né? Cada um tem a sua profissão e o ganha-pão de cada um aí tudo, mas a gente se une aí no hobby, né? No tiro, né? Pra juntar os amigos e tudo isso daí, né? Vamos entrar já no tópico aí da pauta, que é o Mundial? Esse Mundial aí, se a gente for contar, acho que dá um livro, né, Edgar? Dá um livro. Dá um livro, né? Desde o planejamento, o preparo, enfim, a ideia e como surgiu, né, a oportunidade, enfim, se você for ver tudo, e quando a gente desembarcou no Brasil, né, de tudo, né, o desembarque do Brasil, se você juntar todas as histórias, isso dá um livro. Olha né? uma ideia, dá um livro fácil. Olha uma ideia. Interessante, cara. Bom, gente, eu queria que vocês falassem um pouquinho aí pro pessoal, né, que às vezes não está tão inteirado em relação ao cenário competitivo, né, do WRBF. Como é que foi essa questão do Mundial, a parte de organização, logística? Eu queria que vocês relatassem um pouquinho essa experiência para a gente aí, para o pessoal ter uma noção do que é a vida de um atleta aí. Puxa vida. Vai lá, Edgar. Sai com você. Então vamos lá. Então ir para o Mundial não é uma tarefa fácil, né? Porque primeiro que nós arcamos com todo o custo de uma viagem. Então isso envolve um planejamento, né? Poder ter um caixa para poder ir para o Mundial. Mas não basta só ter o dinheiro. Atualmente você também tem que ter um bom desempenho dentro do Campeonato Brasileiro, que até hoje era a métrica que a WRBF tinha para fazer o convite. Então, dentro do seu desempenho no Campeonato Brasileiro, eles começam a fazer os convites, né, do primeiro, do segundo, do terceiro, e aí quem tem o dinheiro disponível para ir, fala, eu vou, até preencher 6 vagas, que são as vagas destinadas, né, no regulamento para cada país. O Brasil, né? Isso, cada país. Para cada país, né? Depois que preenche essas vagas, que são feitas todas as inscrições, sobram vagas de países que não alocaram atletas e aí eles disponibilizam. Então, nesse ano de 2023, nós íamos com 9 atletas para fazer as provas do ar comprimido. Foram convidados, né? O Marcelo, eu, o Rentes, o Denison, o Aloísio, o Lúcio, o Félix, o Alessandro Trevisano e o Matheus Costa. Todos esses foram convidados, né, para poder fazerem parte do Mundial. Infelizmente, não foram todos que participaram, né? Alguns aí deixaram de ir. Então envolve todo esse planejamento. Isso. E deixaram de ir por motivos assim pessoais, né? Por exemplo, o Lúcio, infelizmente, ele acabou sofrendo um acidente, né? E ficou impossibilitado de ir, né? O Félix também com problema de saúde na família, enfim, acabou porque o planejamento, né, de uma viagem dessa, né? Não houve 1 mês, 2 meses, né? É um planejamento que a gente faz de praticamente 1 ano, né? Porque encerra-se o Campeonato Brasileiro, né, em novembro, dezembro, né? E já tem o convite, né? A gente já sabe que vai vir o convite, né? Dependendo claramente da posição, né? Do
ranking, né? Então, para os primeiros já vai vir esse convite, né? Quase que automático, né? Então, ao término do Campeonato Brasileiro, né, lá no Rio de Janeiro, né, com a classificação, medalha no peito, tudo, né, o pessoal já sabe quem que vai ser chamado ou não. Então, a partir daí, você já pode considerar que é um preparo já que você vai ter que fazer. Não só o preparo financeiro, da maneira como o Edgar colocou, né, mas a logística, né, de equipamentos, né. O WRABF, ele, diferente das outras modalidades de tiro, né, você tem um equipamento muito, digamos assim, muito pesado para carregar, literalmente pesado, né, e muito volumoso, muitas vezes, né. Então, nós temos o front rest, a carabina, obviamente, né, a carabina, o front rest, o gear bag, né. Temos as bandeiras, conjunto de bandeiras, né, que são equipamentos delicados, você não pode transportar em qualquer case, enfim, você tem que ter um cuidado no transporte, né, assim como a carabina, assim como a luneta, enfim, todo o equipamento ele exige um cuidado, né, e acaba sendo bastante volumoso, né, esse equipamento para transportar. Por isso que a dinâmica, né, de um campeonato mundial, e esse campeonato que eu participei junto com o Edgar e o Itamar, agora em agosto, né, foi o meu terceiro mundial, né, eu já tinha ido em 2017 para a Eslovênia, né, e em 2019 na África do Sul, né, e esse foi o meu terceiro, né, e todas as vezes a gente teve que fazer um planejamento, né, para poder transportar todo esse equipamento para lá. E o campeonato ele é organizado de uma tal maneira, né, que a organização permite, né, o compartilhamento desse equipamento até 4 atletas, né, nas edições anteriores. Acho que essa edição foram 3, né, Edgar? Se eu não estou enganado. Foram 3, né? Eles mudaram um pouco a dinâmica, porque teve uma prova a mais, né, que é a WF Unlimited, que aqui no Brasil nós conhecemos ela como Extreme, né, que é uma modalidade de ar comprimido a 50 metros, né, utilizando o alvo de 50 metros de rimfire, né. Então, foi disponibilizado para compartilhamento entre atletas. Então, a gente tem que se organizar, né, nesse compartilhamento, né, e, obviamente, distribuir a carga, né, e cada um ajudar o outro, né, nessa equipe, nesse time aí, para compartilhar, né. Chegando lá, você tem o preparo, que você vai ter os dias de ensaio, né, e você acaba montando, com essa equipe de compartilhamento, a dinâmica de como você vai agir, né, quem vai ajudar, quem, né, como vai ser disposto lá nas bancadas, porque a prova ela tem um dinamismo, né, e um horário, né, bastante rígido, né, porque são muitos atletas, não se pode, digamos assim, extrapolar o tempo, né, em demasia, né, tudo muito contado, porque senão você acaba não cumprindo com a agenda do dia, né? Então existe esse sincronismo aí que eu ia pegar, né? Não só aqui no Brasil, a gente acaba ensaiando aqui no Brasil, mas chegando lá também, né? Uma coisa é treino, outra coisa é a prova, né? E lá o ensaio, né? O treino um pouco antes da prova, ele conta bastante para essa dinâmica aí que a gente vai enfrentar no dia da propriamente dito. Né? Caramba, e assim, vocês falaram a questão do custo, que é uma coisa que cada um vai ter que arcar com o seu. Vocês poderiam dar uma ideia do que se gasta numa brincadeira dessa, só para o pessoal ter uma ideia da dificuldade que é? Bom, vamos começar, né? Primeira coisa, quando você vai viajar, uma das primeiras coisas que você vai fazer é correr atrás da passagem aérea. Né? Então a gente tem que correr atrás da passagem aérea para começar essa empreitada. Então, como você vai ter equipe de compartilhamento e todo mundo vai carregar, né, é comum você combinar com a equipe ao menos, né, ou com todos, né, depende, né, dessas 3 vezes que eu fui aí, a gente se organizou dessa maneira aí um pouco diferente, porque você tem que casar o horário de todo mundo, né. Tem gente que trabalha em empresa, tem
pessoas, tem trabalhadores liberais, né? Então o tempo, né, de cada pessoa varia um pouco, né, com relação a isso daí. Então a gente até tentou, de um primeiro momento, comprar todo mundo a passagem junto, mas aí você começa a perceber que tem alguns problemas de agenda, né? E aí acabou, né? Então formou-se grupos menores para comprar as passagens, né? Eu e o Edgar, a gente acabou optando por uma companhia aérea, que eu tinha ido para a Europa em 2017, na Eslovênia, e tinha ido tudo muito bem, sem problema nenhum, né? Então a gente acabou comprando, nos organizando, né? E depois da passagem vem a parte de hotel, né? Vem a parte de transfer, você tem que se programar para você poder ou alugar um carro, né? No caso a gente acabou alugando um carro, né? Nas edições passadas foi um transfer, né? Alugamos vans, né? E a gente se organizava com vans. Você tem que prever também que como você está carregando equipamento, né? E uma carabina, essa carabina ela vai ter que ficar, digamos assim, alocada lá no local da competição em algum lugar. Então a organização geralmente eles disponibilizam o local, ou você acaba levando para o quarto, né? Então você acaba tendo essa opção, né? Deixa eu ver o que mais que isso daí acaba contando. Então a passagem aérea, né? O deslocamento, né? Lá o hotel, a parte de hotel, né? Alimentação, né? Acaba contando um pouco, né? Dependendo aí, o Edgar, aí, a alimentação conta bastante, né, não, Edgar? Porque você vai estar viajando, né? Você vai estar em lugares diferentes, tudo, e a gente acaba saindo e aproveitando a gastronomia local lá, muito bacana, tudo, né? Eu não sei se tem mais alguma coisa assim, Edgar, que a gente poderia colocar na conta aí, uma mala extra ou algo assim, né? Mas vai mais ou menos nesse caminho aí, né? A organização de uma aventura dessas aí, tá? Não sai barato a brincadeira, né? Não sai barato, né? Não sai barato. Quem já teve o privilégio, né, de comprar uma passagem depois dessa época que a gente passou de pandemia, percebeu que as passagens aéreas elas ficaram bastante salgadas, né? Então, uma empreitada dessa daí, digamos assim, você tem que se planejar bem, tá? Tem que se planejar bem financeiramente para você poder fazer. Tá? A passagem aérea a gente gastou R$ 9.500 para ir de volta. O hotel foi R$ 3.000. Aluguel de carro foi R$ 1.500 para cada um. A cerveja da República Tcheca, também não podemos falar o valor. Em off vocês contam depois. Essa não pode falar o valor. Mas, assim, foi para viajar tranquilo. Eu coloquei R$ 20.000 como isso mesmo. Isso mesmo. Por aí. Agora, quem quiser ir para 2025 para a Finlândia, pelo que eu vi hoje, a passagem aérea para a Finlândia de ida e volta está R$ 18.000. Só a passagem. A brincadeira já é num outro patamar. Agora, eu vou provocar um pouquinho vocês. E como é que fica a questão da confederação nessa história toda? Vai sair briga. A bola é sua. Bom, é assim, esse é o primeiro mundial que eu vou, e em todas as outras edições, as pessoas que foram arcaram com todo o seu custo, né? E conforme eu fui me envolvendo com as organizações da confederação, então sempre vinha assim, não, mas não foi solicitado, mas não foi pedido uma camisa, mas não foi pedido isso. Para eu poder entender o porquê que a confederação, né, e a federação também, né, dois ambientes, porquê que nunca deu apoio. E aí quando chegou a minha vez, eu falei, então, agora que eu já sei de tudo, então vamos lá, vamos formalizar um e-mail e vamos fazer os devidos pedidos para a confederação e federação, e a gente não teve apoio. A confederação, infelizmente a CBT, ela teve a ideia de propor para a gente como apoio 2 camisetas. Isso daí foi para a gente um golpe muito, muito dolorido, né, para todas as pessoas. A princípio, todo o time tinha decidido em aceitar
esse apoio da CBTE, já que nunca eles apoiaram em nada, né, na questão do campeonato mundial, mas com o desenrolar de outros acontecimentos na organização dos campeonatos regionais que a CBTE fez, eu particularmente me senti muito desrespeitado com as demais coisas, né? E foi sugerido aos atletas que estavam indo para o Mundial se iam querer continuar com o apoio pouco que a CBTE dá de 2 camisetas e levar o logo da CBTE no peito ou não. E por votação não unânime, é importante frisar isso, nós decidimos por não levar o logo da CBTE. Infelizmente, isso é uma coisa que vai nos acompanhar por anos, essa decisão, tanto da confederação quanto dos atletas. Mas eu acho que agora eles têm a oportunidade de não errar mais. E a partir de agora dar o devido respeito e apoio para uma disciplina que ela é especial. Ela é muito especial. Só para dar uma então, dimensão... Tá na mão deles. Assim, só para dar uma dimensão para o pessoal, né? Quando a gente fala em mundial, assim, quantos países envolvidos mais ou menos, vocês têm uma ideia? Se eu não me engano, no ar comprimido, eu acho que tinham 19 países participantes, e no fogo circular tinham mais, se eu não me engano, 23 países. Mas tinham um total de atletas para cada disciplina, né? Ar comprimido, 120 atletas, e fogo circular também, 120 atletas. Cara, é gente demais, né? É bastante gente. E não tem gente boa, né? Porque lá não vai... Ninguém que não saiba aquilo que está fazendo. É muito difícil você ver alguém perdido lá. Acho que em 120 eu vi uma pessoa perdida. E até as crianças sabem muito bem o que tem que ser feito e como tem que ser feito. Então não tem gente boba. Não tem mesmo. Assim como com toda modalidade de tiro, né, é exigido, digamos assim, uma certa concentração, né, uma certa disciplina, né? Então, são assim, digamos assim, uma modalidade que exige um pouco mais de disciplina até que as outras, né, modalidades, né? Você tem que ser bem disciplinado, bem rigoroso, né, com aquilo que você está... Vide lá dentro do stand de tiro, né, durante a competição, né, eles são bastante rigorosos com relação a equipamento, aonde pode ficar equipamento, aonde as pessoas podem circular, né? Então a segurança é em primeiro lugar, né? Então eles sempre estão fiscalizando isso daí, né? Sempre tem alguém fiscalizando tudo, e não é muito difícil, vez e outra, você escutar o juiz ele levantando um pouco o tom de voz, tudo, né, para tentar colocar a coisa em ordem, né? Porque onde você junta várias pessoas, né, sempre tem um ou outro que acaba escapando um pouco, né? Fica conversando, acaba distraindo, né? E tem que ter uma pessoa lá, o juiz lá, que acaba colocando ordem na casa, né? O Lúcio da Scubatec me chama de criador de desafetos, né? Porque eu tenho a minha rigidez na condução das provas, né? Então eu sou tanto quanto rígido, não tem boi, né? Mas mais rígido que eu, no Brasil a gente tem o Lira, que é um árbitro dedicado para o WRBF, né? E quando nós chegamos lá no Mundial, eu pude ver que se juntar eu e o Lira, não dá meio da rigidez dos caras lá. Não dá meio, né? Ver o cara gritando, o árbitro, né? O Ranger gritando no stand e advertindo. O Ranger, ele é uma pessoa que tem que ter uma autoridade, ele tem uma voz, ele tem uma potência de voz, ele impõe a autoridade dele lá, né? Mas é tudo visando a segurança. Tá? A gente tem que deixar bem específico, não é pessoal, você percebe nitidamente que é por questão de segurança. E quando você está numa linha de tiro, né, seja comprimido ou fogo, tudo, isso daí tem que vir sempre em primeiro lugar. Então a rigidez dele, ela decorre dessa segurança aí que tem que ter.
Bacana, gente. Agora falando assim especificamente da dinâmica do Mundial, né? Para o pessoal poder entender como que foi essa questão. Você me falou uma coisa agora, Marcelo, que é a questão do tempo de treino, né? Enfim, como que foi distribuído a questão de, não sei se foi classificatórias, eliminatórias, perdão, né? Vocês poderiam explicar para a gente como é que foi essa questão? Você diz como é a organização do campeonato mundial? Isso, exatamente. Então é feito um sorteio, antecipadamente é feito um sorteio dentre todos os atletas e você recebe uma bancada e um horário para você atirar. Se você não tiver no horário, na bancada para você atirar, você perde a prova. É simples assim. Então aquela prática comum que as pessoas fazem no seu clube de tiro, de esperar o ventinho passar, ou esperar para a miragem para poder atirar, parar o calor, procurar a condição mais favorável, não existe isso no Mundial. Entendeu? Isso não existe. Você é designado, você entra. Não atirou, tchau. Joga 20 mil reais fora e perde o resto de tirar. Isso mesmo. Aqui, ó, eu tenho... Não sei se vai dar para enxergar. Peraí que eu vou te pôr em destaque aqui. Não vai. Peraí. Isso aí, beleza aí. Então, você recebe o seu crachazinho, né? Ó. Horário e mesa que você vai ter que estar lá para fazer sua prova. É simples assim. O negócio é rígido. Se não tiver lá, perdeu. Exatamente. Então, desde 2020, nós estamos implementando isso dentro do Campeonato Brasileiro, nas finais do campeonato. Em 2020, eu fui designado diretor de prova na final do campeonato da CBTE e eu não pude fazer isso na íntegra, porque o pessoal publicou o programa da competição antecipadamente. Mas eu tinha autonomia para organizar como ia ser feito lá em 2020. Então, eu não permiti que nem eu e nem o Jota, né, que estava arbitrando junto comigo dentro dessa organização, nós não permitimos que ninguém escolhesse horário para atirar. E usamos um critério, que era de alocar as pessoas que iam fazer a mesma disciplina para atirar juntas. E tanto que na sexta-feira, em 2020, foi a primeira final que nós conseguimos colocar 90% dos atletas fazendo light varmint e heavy varmint juntos. E ali, alguns não gostaram, outros amaram, né? Pessoas que ficavam no stand entenderam que dali para frente isso não ia ser mais possível, relaxaram, e hoje são pessoas muito mais agradáveis de se lidar. E aí, a partir daí, em 2021, nós conseguimos já alocar as pessoas já determinadamente em horário e bancada, e em 2022 também, fazendo as duas primeiras finais de Campeonato Brasileiro dentro dos mesmos moldes que é feito o Campeonato Mundial. E isso fez todos os atletas do Brasil evoluírem, sem sombra de dúvida. E com relação à questão, assim, só para o pessoal entender, existem algumas categorias dentro do WRBF, né? Como que foi essa questão? Vocês atiraram em várias modalidades, enfim? Então, no Campeonato Mundial. No Campeonato Mundial nós disputamos LV, né? Disputamos HV, né? Que é a Light Varmint e Heavy Varmint, né? E nós disputamos a prova nova, né, de 50 metros, ar comprimido, que é a Unlimited, né, conhecida no Campeonato Mundial. Né? Então nós fomos lá para disputar 3 provas. Né? A dinâmica de prova, antigamente, né, só para dar um respaldo, era feito em 3 dias para 2 modalidades, para Light Varmint e Heavy Varmint, onde cada atleta, né, ele fazia um cartão na primeira manhã, o segundo cartão à tarde, após o almoço, e o terceiro cartão na manhã do dia seguinte, completando os 3 cartões de uma das 2 modalidades. Começava com Light, por exemplo. A Heavy Varmint começava à tarde, né, depois do almoço, então fazia-se o primeiro cartão, e os outros 2 cartões de manhã e à tarde do terceiro dia. Né?
Dessa vez, eles continuaram deixando 3 dias, né? Mas você fazia os 3 cartões ao longo do dia. Então a gente teve uma dinâmica, acho que se eu não estou enganado, acho que foram 9 relays, né, Edgar, por dia, né? Eram 9 relays por dia, né? Com pouco tempo de preparo, né? Então você tem a preparação, você tem a limpeza de carabina, encher o cilindro, enfim, você tem todos os detalhes para você poder se ajeitar antes de colocar a carabina na bancada para poder disputar, né? E você vai fazer os 3 cartões, tá? Então você faz um cartão horário, aí daqui a 2h30, mais ou menos, você faz o segundo cartão, depois de 2h30, mais ou menos, o terceiro cartão, e assim vai todos os atletas, tá? E foram disputados em 3 dias. O primeiro dia foi light varmint, o segundo dia foi heavy varmint, né? E aí pulou-se um dia, porque teve que ter o preparo da Unlimit, né? Aqui no Brasil a gente chama de Extreme, né? Da Unlimit, né? Então a gente teve o preparo de um dia para eles poderem colocar os alvos a 50 metros, tá? Então o mesmo conjunto de alvos, né? Aonde você disputa nos 25 metros, né? Eles acabam tendo essa parada e jogam para 50 metros. Aí você tem um dia de treino para 50 metros e logo em seguida você tem a competição dos 50 metros ar comprimido e na sequência você tem as modalidades de rimfire, né, basicamente, né? Então funciona basicamente desse jeito aí. É importante lembrar que dentro da disciplina do WRBF não existe prova de mola específica para Springer, né, que é uma disciplina que a gente tem aqui no Brasil. Aquela prova que também nós temos aqui, que o pessoal tira com calibre 5,5 a 25 metros, com potência e peso ilimitado, isso também não existe no Campeonato Mundial. Foi uma criação aqui do Brasil. Então são modalidades que você investe para fazer algo só local. Porque fora do Brasil, PCP 16 joules e PCP até 27 joules. E hoje tem o que, como o Marcelo falou, o Unlimit lá, são as provas de 50 metros com ar comprimido, mas para 2027 já estão estudando fazer para 100 metros na África do Sul. E tanto isso é real que África do Sul e Irã já estão fazendo provas de 100 metros com ar comprimido, né, visando 2027. Mas o que tem o real valor dentro do WRBF ainda é HV e LV. São as duas que têm real valor na PCP e depois do fogo circular, Sporter, HV e LV também. Uma coisa que me chamou a atenção, né, que vocês comentaram, foi essa questão de ter que compartilhar o equipamento, né? E a gente sabe que é um negócio que não é tão simples assim, né? Como é que vocês conseguiram lidar com essa situação? É difícil, é complicado, né? Porque cada um tem um jeito digamos assim, de mexer no equipamento, né? Cada um tem um ajuste de equipamento, cada equipamento é diferente um do outro, né? Eu já tenho essa experiência de três mundiais, né? Eu já atirei com primeiro mundial, nós levamos Steyrs, né? Pro primeiro mundial em 2017 eu atirei com 2 Steyrs, LV e HV. No segundo mundial eu atirei LV com Steyr e HV eu atirei de Thomas, né? Para quem conhece, né, sabe que uma Steyr e uma Thomas, o jeito de municiar, de você lidar com a carabina é completamente diferente, né? Eu não tenho uma Thomas, eu atirei com uma Thomas de um amigo, né, que levou, né? E dessa vez lá na África lá na República Tcheca, nós atiramos de LV com uma Steyr, né, e HV nós atiramos com uma RO, que é outra carabina diferente, né? Ela se assemelha um pouco à Steyr, mas ela é diferente de você manusear ela, municiar, enfim, ela tem as particularidades dela, né? Então você tem que estar disposto a trabalhar em equipe. Então, e o trabalho em equipe é aquilo, todo mundo tem que ceder um pouco, a gente tem que chegar num denominador comum, né? Tanto em questão de banco, tanto em questão do front rest, a carabina, a munição que vai ser utilizada, né? Os chumbinhos que serão utilizados, né? O procedimento de limpeza,
né? O procedimento para encher a carabina, enfim, todos os cuidados, isso aí tem que ser tudo muito bem ajustado entre os membros do time, né? Para que não tenha, digamos assim, nenhum problema. Você imagina, cara, ele usando um chumbo X e eu, porque eu gosto do chumbo Y, querer usar o chumbo Y numa carabina que nem eu nem ele, a gente não conhece, é de um terceiro. Então vai dar problema, entendeu? Vai dar problema, né? Então tem que ser digamos assim, um companheirismo entre as 2 ou 3, ou antigamente as 4 pessoas que iam compartilhar esse equipamento, né, de tal forma que vocês conseguem chegar num denominador comum, né? Então, é trabalho de equipe, né? Basicamente, o que eu resumi aqui tudo, para a gente poder resumir em uma única sentença, né, seria trabalho de equipe. Tem que saber trabalhar a equipe, tem que saber ceder, né? Tem que saber também receber críticas, você tem que saber fazer elogios, enfim, você vai ter uma interação muito grande entre as pessoas e você tem que fazer esse tipo de interação de tal forma que todo mundo consiga operar o equipamento, né, de maneira mais adequada possível e no nível que todo mundo atire bem. Porque o grande desafio desses campeonatos, né, e eu já cansei de ver, né, várias vezes, né, esse tipo de situação, uma pessoa vai muito bem, a outra pessoa vai muito bem, e aí você tem um terceiro elemento que vai muito mal. O mesmo equipamento, né? Você tem o mesmo equipamento, né? Aí você pode colocar inúmeros fatores aí, seja o climático, né? Mas tem aquele fator que se você não tiver adaptado com o equipamento, familiarizado com o equipamento que você vai operar, você pode se dar mal com ele. Tá? E você pode, obviamente, afundar uma equipe, se caso essa equipe de compartilhamento, né, de equipamento for a equipe que vai disputar a medalha, porque são duas coisas distintas. Tá? Talvez até acho que o Edgar possa comentar isso daí e explicar um pouco para você. Tem 2 tipos de equipe: a equipe que compartilha equipamento e a equipe que é selecionada pelo técnico, né, até às 8 horas da manhã do dia da competição para que dispute o título em equipe, né, a equipe, o time que vai acabar disputando pódio, medalha e tudo isso daí. Né? Talvez eu acho que o Edgar possa explicar isso um pouco melhor. A questão do compartilhamento, você não é obrigado a compartilhar. Então, se você quiser levar a tua carabina, o teu front rest, as tuas bandeirinhas, o teu banco, você pode levar. Né? A questão é que tudo isso fica um trambolho muito grande para a gente viajar. Né? Então, é mais fácil, mais viável economicamente, um pouco mais viável economicamente compartilhar. E quando você decide compartilhar o equipamento com alguém, uma coisa que eu sempre falei com alguns amigos aqui, é que você está compartilhando o seu esforço. Porque, afinal, o equipamento é algo pessoal, é intransferível. O jeitinho que você faz, a velocidade, a forminha de você limpar um cano, como você seleciona o chumbo que você seleciona. Então, você vai compartilhar todo o seu esforço com alguém. Todo o seu esforço pessoal com alguém. Então, a pessoa tem que estar muito preparada de espírito para poder fazer isso, né? Porque você pode compartilhar o equipamento com uma pessoa e ela ir melhor que você. E aí como é que você se sente? A gente chama da maldição da arma emprestada, né? Isso aí acontece direto, né? A gente já tem uns 3 ou 4 que entrou pro WRBF pegando a arma emprestada nossa, atirando melhor que a gente. Fala assim, vou comprar a minha aqui, vou colocar esses caras tudo no bolso. Aí ele compra a dele e vê que o negócio não é bem assim. Então, esse aí é o famoso ovo da serpente, né, Edgar? Exatamente. Então você tem que estar muito bem, né, preparado com isso. E como o Marcelo falou, você tem que estar entrosado. Então as 2 carabinas que nós levamos para lá para o Mundial foram minhas. E aí, se eu tinha uma coisa que eu coloquei como objetivo, era eliminar a variável do equipamento. Então, eu queria as minhas carabinas pontuando pelo menos 749 pontos para poder levar para o Mundial. E aí, eu e Marcelo, a gente ia, né, fazia um treino, Marcelo atirava e falou assim, a carabina tá fantástica. Aí eu chegava em casa, fazia um 746 e falava, Marcelo, vou desmontar.
morrer, rapaz. Quando ele me falava um negócio desse, eu queria morrer. Eu falei, não mexe nesse negócio, pelo amor de Deus. Até que eu consegui, né? Colocar a minha carabina HV e LV, fechando 750 pontos. Eu falei, pronto, agora eu não mexo mais em nada, não desmonto mais um parafuso disso daqui. Falei, Marcelo, tá aqui, ó, a arma. O que a gente errar lá vai ser a gente mesmo que errou, não é mais o equipamento. Né? E dessa forma foi. E aí, o que o Marcelo falou da questão das equipes, uma equipe de compartilhamento de equipamento, ela não necessariamente é uma equipe que você forma para somar pontos. Então, eu posso compartilhar equipamento com o Marcelo e com o Lúcio, mas o capitão da equipe desse ano, como foi o Marcelo, pode achar que para LV vai somar pontos, vai fazer melhor pontuação, o fulano, o ciclano e o hectano, que não tem nada a ver ali com a troca de equipamento. Ele tem essa autonomia para fazer. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, né? Que compartilhamento de equipamento não tem nada a ver com formação de equipe, quem vai somar pontos. Agora, se você me perguntar, é melhor? Você acha que é melhor o pessoal que está compartilhando equipamento formar equipe? Eu acho que é melhor. Sim. Eu acho porque você está mais entrosado, né? É um time que está entrosado, é um pessoal que está entrosado. Eu acho que é melhor. Mas é uma decisão do capitão. Então, se ele decidir não seguir isso, ele tem que respeitar. E é importante que as pessoas, né, daqui para frente que vão, entendam muito bem isso. Sim. Não cabe a ela essa decisão. Sim. O capitão da equipe. É o capitão da equipe. É o capitão da equipe. É uma coisa que é interessante, assim, porque quando a gente fala de um equipamento, entre aspas, emprestado, é necessário um preparo, né? Então, assim, eu queria que vocês falassem também como é que foi essa questão da dinâmica, né? Principalmente para quem compartilhou o equipamento, né? Porque não é simples, né? O cara pegar uma carabina que não é dele e sair com um resultado bacana, né? A gente, quando foi em janeiro, eu sugeri para todo o time que iria para o Mundial fazermos treino em conjunto. Né? Justamente a ideia nesses treinos é que o capitão da equipe, que já tinha sido designado Marcelo, ele pudesse ver a evolução de cada um. Como cada um ali atirando junto se comportaria atirando HV, LV, para que ele formasse essas equipes. Mas nem todos aderiram a esse treino em conjunto. Nós conseguimos fazer 3 treinos, né, Marcelo? 3 treinos. 3 treinos nesses moldes aí. Onde teve quase a maioria das pessoas que iriam para o Mundial, mas o pessoal que ia compartilhar o equipamento comigo, que era o Marcelo e o Lúcio, o Lúcio não, porque o Lúcio se acidentou, mas o Marcelo foi em todas. Então dava prioridade para o Marcelo atirar também, né? Então eu fazia um cartão, o Marcelo fazia outro, fazia um cartão, o Marcelo fazia outro. Conforme foi chegando no próximo Mundial, que o tempo foi ficando escasso, a gente não conseguia conciliar a agenda, o Marcelo passava em casa e levava o meu equipamento para ele poder treinar. Correto. Me devolvia na segunda-feira para eu desmontar ela. Tava louco, rapaz. A carabina fazendo 250, ele querendo desmontar a carabina, achando que fosse... Falei, meu, Edgar do céu. Bom, acabou. Ai, cara. É um negócio muito porque pessoal, né, cara? No WRBF, não é só o atirador, né? Cada atirador, né? Isso daí a gente pode falar, 90% mas cada atirador, ele é um armeiro, praticamente, né? Então, as carabinas que eu tenho, eu desmonto elas inteiro, né? Eu pico elas inteiras e monto de novo. O Edgar também. Às vezes a gente troca informação, eu peço ajuda para o Edgar, por causa de uma válvula, ou uma mola, ou uma válvula reguladora de pressão, alguma coisa assim, mas cada um de nós, a gente desmonta e monta equipamento, configura, né? É raro você ter, não sei se tem alguém que, não sei se você lembra, Edgar, de uma ou outra pessoa que ela não sabia mexer na carabina. Tem, mas é raro, geralmente o pessoal mexe no equipamento bastante. Né? Mas ainda tem, né? Ainda tem. Tem pessoas que não sentem confiança de mexer, acho que vai danificar, vai quebrar. Vai danificar isso. E ele vai ter mais performance, mas eu acho tão legal você conseguir dominar certas coisas, é bacana, né? Pra caramba. Entendeu? Então você desmontar o equipamento, botar ele novamente para funcionar igual ou melhor, é muito louco isso. Né? Faz parte da disciplina. É fantástico.
Mas tem também aqueles que acham que consertam tudo, mas no final não conserta nada, né? Bom, também tem isso, né? Também tem isso. Assim, fora essas questões de, assim, dificuldade de, né, como vocês falaram, falta de apoio, enfim, uma coisa que eu imagino, né, que deva ser bem complicada, a questão de fuso horário, clima. Como que vocês lidaram com essa questão? Como foi essa adaptação aí para vocês? Bom, em questão de fuso horário, né, ou clima mesmo, a gente chegou antes, né, Edgar? A gente chegou quantos dias antes lá? No domingo, né? Fomos no domingo, o primeiro dia de competição foi na quinta, né? Foi na quinta-feira? Nós saímos no sábado, chegamos domingo de manhã lá. Isso. Isso mesmo. Na terça-feira foi a reunião, foi a primeira reunião Congresso Técnico, você participou, na quarta foi o treino. Então a gente teve um tempo para se adaptar, para ficar tranquilo. Tomar uma cerveja, né? Relaxar um pouco. Não, mas dá tempo, né? Fazendo planejado, né? Se você for ver, né? Em questão de dias, né? Foram 2 dias de treino, né? Um dia de treino para 25 metros, outro dia de treino para 50 metros. Tá? Dias de competição. Foram 2 dias de competição para 50 metros e para 25 metros e um dia de competição para 50 metros. Tá? Então nós estamos falando aí dedicação nossa lá, mesmo porque não se pode atirar fora de dia de treino, né, quando você está lá no stand, tem que frisar bem isso. Então não adianta você chegar lá, a gente chegou lá no domingo, vamos para o stand na segunda-feira. Não, o stand está fechado, porque eles estão fazendo a finalização para contagem de ponto, os porta-alvos, enfim, toda a estrutura, eles ainda estão dando os toques finais, né, para o início da competição, o início dos treinos. Então você não pode chegar lá no domingo e atirar na segunda, sendo que a prova é na quinta-feira. Então tem os dias corretos de você, ao chegar lá no local da competição, você começar a se ambientar, né, com o stand de tiro. Né? Então, basicamente, se você for pensar bem, né, nós fizemos uma viagem, durou 13 dias, né, Edgar? Acho que foi 12 dias, né? 12 ou 13 dias. Né? Desses 12 ou 13 dias, nós efetivamente dedicados ao tiro, né, de maneira séria, né, e compenetrados lá, foram 5 dias. Foram 5 dias. Né? Os outros, a gente acabou desfrutando, né, acabou descansando, né, e conversando sobre tiro, todo mundo junto, um monte de atirador lá, obviamente você pode imaginar que sai várias conversas e conversas interessantes, né, porque você está lá num ambiente em que você tem atiradores de várias nacionalidades, né, então todo mundo se conversa, todos são amigos, né, você entra na dinâmica lá, você vê famílias inteiras participando, uma coisa que chamou bastante a atenção do Edgar, isso daí eu já tinha noção bastante, o Edgar ficou espantado, puxa vida, mas vem pai, mãe, filho, vem nora, vem cunhado, vem todo mundo lá para participar da competição, né? Então, digamos assim, um ambiente bastante agradável, né, de você estar trocando informação, de você estar participando, né? As pessoas são bem acolhedores, né? Independente da nacionalidade, da cultura, o que for, né? O tiro acaba unindo, né? Isso que é muito bacana, né? Você tem aquela atividade, você tem aquela paixão, aquele hobby, né? E você percebe que você não está sozinho no mundo, você tem outras pessoas, e acaba unindo as pessoas, é uma coisa muito bacana. Então, na hora que você se dá de conta, você está conversando lá 2 horas, 3 horas, 4 horas, em inglês, trocando informação só sobre tiro. Né? Ou com o cara da Finlândia, ou com o cara da África do Sul, ou com o cara da Austrália, né? Enfim, com várias nacionalidades. Então você está imerso lá, você faz uma imersão, né? E isso que é muito bacana. Fora esses 5 dias de competição, né? Plus, né? Onde você tem toda essa troca de informação. O ambiente deve ser uma coisa sensacional, né? Não, é formidável. Isso é formidável. Pode te falar a verdade. Fora, obviamente, os tiros, que é muito bacana tudo, essa é a melhor parte. É a parte em que você encontra com as pessoas que fazem a mesma coisa que você, mas em outro país. E assim, se a gente... Esse clima
esse clima lá é muito mágico. Você vê pessoas, né, que apreciam a mesma disciplina que você, que estão ali para competir, querem ganhar, só que elas te respeitam. Então, aonde você vê o respeito? É no que o Marcelo falou, elas vêm conversar com você e trocar experiência. Não tem a fórmula mágica do pó do Cinderela. O cara vem e fala, não, eu faço confiança, funciona pra mim. Né? Perguntaram lá pro Tommy Corp, o que você usa para limpar o cano do seu 22LR? Ele falou que usava óleo de fluido de injeção, né? Isso mesmo, óleo de fluido de injeção. Pra limpar o cano dele, né, cara? E assim, você depois vai lá no dia do treino e dá uma olhada no cara, o cara tá com óleo do fluido de injeção lá pra limpar. Não tem segredo, não tem. É tudo bem aberto, né? E você percebe, né, que é um clima assim tão amistoso, né? Eu vou até fazer um relato aqui, né, que poderia estar no livro, né, que a gente começou a conversar no começo do nosso bate-papo, né? O Edgar, ele estava competindo, acho que devia ser o segundo cartão dele de HV, né? Ele estava atirando no momento. E eu estava atrás, né? Todo mundo lá, bem atrás lá na linha de tiro, todo mundo com bico de siri, não pode ter um pio na linha de tiro. O silêncio impera lá, você só escuta o barulho das armas atirando. Você não pode conversar, não pode fazer nenhum tipo de ruído, né? Quando vem um atirador, acho que era o Thompson, né, o Edgar? Não me lembro o nome do rapaz. Era o Drone. Era o Thompson. Isso, o Thompson. Né? Era o meu primeiro ele veio com o celular, né, bateu no meu ombro, né, me chamou lá para fora. Aí ele chegou e mostrou para mim. Vem cá, dá uma olhada. O Edgar é esse grandão que tá atirando lá agora? Eu falei, dá uma olhada no meu celular. O Edgar estava em primeiro, ele tinha pego primeiro lugar na LV, né? E o cara, ele tava dando aquela notícia para mim, você percebia que ele estava alegre, ele estava contente, né? Porque ele estava conversando comigo, ele conversava com o Edgar da maneira como dava para conversar, né? Em inglês, aquele inglês meio não sei, meio assim, gesticulando bastante. Inglês, né? Eu falo tudo de inglês. Então a gente conversava. E ele veio dar a notícia, né, alegre, contente, né? E ele estava competindo com a gente, era um adversário meu, né, adversário nosso, né? E ele veio dar a notícia com a puta numa alegria, né? Então, você percebe o ambiente, assim, ele é competitivo, obviamente, né? A partir do momento que começa lá a competição é sério, né? Mas você percebe que as pessoas, elas são humanas, as pessoas, elas interagem, as pessoas, elas torcem e vibram, né? Para que você dê o seu melhor. Eles estão querendo que todo mundo dê o melhor. Esse que é o negócio. Todo mundo torce pelo melhor de todos. Acho que é uma questão cultural também, né, cara? Muito legal isso, cara. É muito bacana, né? Esse bichinho do tiro, né? Quando ele pica você, né? Olha, ele acaba te infectando, né? E é uma coisa muito bacana que acontece, né? Quando você tem um contato com esse povo, né? Com esse círculo todo aí, né? Todo mundo se une junto, né? Em torno do tiro, é muito bacana. Eu vou aproveitar agora que vocês estão falando dessas experiências, né, com o pessoal de outras nacionalidades, e vou tocar um pouquinho de fogo aí, botar lenha na fogueira. Com relação à questão de, vamos falar assim, o apoio que esses atletas recebem das suas federações, enfim, é muito diferente? Como que vocês percebem? Se é uma coisa realmente mais parecido com o que vocês vivenciaram ou se tem uma diferença maior assim, em relação a esse tipo de apoio? Eu não consegui sentir isso se eles têm um apoio financeiro forte, né? Mas você percebe que na Europa eles têm, por exemplo, um apoio forte dos fabricantes. Então, a Lapua, por exemplo, ela apoia os atletas fortemente, assim, pelo menos para o cara poder ir até o túnel de teste dele
e achar a munição que ela te dá não é precisão, porque nós buscamos exatidão. Então, que ela te dá exatidão. Né? A Healy é a mesma coisa. Né? A JSB a mesma coisa. Recebem, então eles têm esse apoio muito forte na Europa. Algo que aqui, hoje, a Rifle ela vai começar a mudar isso. Porque poucas pessoas tinham acesso lá ao túnel, a testar munição. A gente conseguiu fazer assim ajudar um pouco, né, nesse respeito de teste de munição, e o Lúcio vendeu alguns lotes aí que eram bons e passar para uma turma, mas acredito que hoje a Rifle ela vai mudar um pouco esse conceito. E esperamos que a CBC, que é quem representa a Healy aqui no Brasil, também entenda a necessidade que esse esporte nosso, não só o da BRABF, o Bench Rest precisa, mas todo atleta olímpico também precisa do mesmo suporte. Ele também precisa da munição exata. E não precisa ser de graça, né? Eu não quero ir lá no túnel dele de graça e gastar tempo lá e não pagar nada. Ele pode me cobrar a hora, a munição que eu usar. Eu vou pagar isso com o maior prazer para eu poder achar aquilo que me dá muito bom. Então, eu sei que na Europa eles têm esse apoio muito forte. Com respeito a se eles têm apoio financeiro dos clubes, eu acredito que a África do Sul tenha algum apoio financeiro, porque eles são muito organizados. Os caras chegam no jantar, na reunião de abertura, então você vê que aquilo ali não veio de graça. Né? Alguém proporcionou aquele uniforme ali para eles estarem bonitos ali. A Austrália também, eu acredito que eles também tenham um apoio financeiro, porque os caras também são muito bem organizados. O Irã deve ter algum sheik árabe ali que coloca grana neles, porque era o único país que tinha uma van, né? Uma van para levar a turma. Sim, isso mesmo. Tá, né? Mas o fato é que todos eles têm um apoio diferenciado, principalmente com respeito à documentação, esse apoio, esse translado para ir voltar, resolver certas questões burocráticas que cabe à máxima entidade do tiro resolver, não aos atletas estar correndo atrás de resolver isso. Correto. E é uma coisa que a gente sente falta aqui no Brasil, né? Eu até comentei com o Edgar, né? Nós somos amadores, né? Aquilo que nós praticamos somos amadores. Eu não tiro meu sustento disso que eu faço. Meu sustento vem de outra atividade, né? Aqui é meu hobby, né? Mas pelo fato da gente estar indo, né, num país representar o Brasil, né? A gente está indo levar as cores no Brasil. Estamos lá atirando, né, pelo Brasil. Na hora que o Edgar subiu no pódio, tocou o hino nacional, né? Então, nós estamos lá representando, né? E a gente percebe que não é nem o apoio financeiro, né, que a gente sabe que é muito complicado, não só para o esporte do tiro, né, para qualquer outro tipo de esporte a gente vê, né, mesmo aqueles atletas assim olímpicos, né, que se destacam tudo, você percebe que é com muita luta, muita determinação, né, e você vê que o começo deles é muito sofrido, enfim, você sempre tem boas histórias aí, né, de superação, enfim, desses atletas, né. Agora, o que a gente assim mais assim pede, né, ou assim, pelo menos eu, né, acho falta, né, é o apoio, por exemplo, em questão de documento. Né? Por exemplo, você vai embarcar uma carabina, né, num avião, você vai levar um equipamento desse para fora do país, né? A gente não tem nenhum suporte da CBTE ou de nenhum organismo aqui dentro do Brasil, né, que nos ajude com a documentação, que nos ajude com o pessoal da fiscalização, né, que nos ajude com o consulado dos países. Enfim, quem tem que fazer tudo isso é o atleta. A gente não tem nenhum departamento, por exemplo, na CBTE ou na Federação Paulista, né, que nos auxilie com esse tipo de coisa. Então, quando você vai viajar com um equipamento desse daí, né, e o Edgar aí, ele é testemunha, e eu já tinha visto isso algumas vezes, né, nos outros mundiais, literalmente você enrosca em qualquer curva de aeroporto.
qualquer curva de aeroporto você enrosca, porque você está transportando um equipamento, né? Uma carabina. Né? Então você encontra dificuldade para embarcar, você encontra dificuldade para poder pegar o equipamento, você encontra dificuldade para... enfim, você encontra dificuldade em tudo. E você não tem nenhum respaldo de ninguém aqui do Brasil, de nenhum outro organismo aqui do Brasil, né, que nos auxilie nisso daí. Isso daí também é o tipo da coisa... Você vai viajar com o equipamento desse, você não sabe se você vai conseguir embarcar, você não sabe se o equipamento vai chegar lá na outra ponta. São equipamentos caros. Ninguém deu esse equipamento para você teve que comprar o equipamento, né? Então fica muito complicado, né, esse tipo de situação, né? Essa falta de suporte, não só financeiro, como também esse suporte aí, digamos assim, logístico, né, para transporte, né, e viajar com equipamento de tiro. Isso acaba sobrecarregando o atleta, né? Não é só preocupação com prova, né? Bastante. Você tem todo um aparato de outras coisas que acaba atrapalhando, né, entre aspas, o desempenho. Atrapalha. O Edgar, por exemplo, ficamos aqui 2h30 no aeroporto aqui de São Paulo, aqui em Guarulhos, para poder embarcar com o equipamento, porque não queriam aceitar o equipamento. Não aceitaram, né? E não aceitaram. Queriam aceitar, a companhia aérea Air France não aceitou embarcar com equipamento de ar comprimido. O ar comprimido está numa parte né? tá numa parte nebulosa obscura do universo, porque é mais fácil embarcar com uma arma de fogo do que com uma arma de ar comprimido. Porque a arma de fogo tem documento e é um documento descricionário sobre arma de fogo. Ar comprimido não. Exatamente. E aí nós tivemos esse impasse lá. Primeiro porque tinha que ter sido avisado, mas a própria companhia ela falou que não precisava avisar. Depois foram pedir autorização para a França, e a França autorizou embarcar com a carabina, só que quando falou que era ar comprimido, foram atrás do tamanho do cilindro do ar comprimido, e aí falaram que por conta do tamanho do cilindro do ar comprimido, a gente não ia poder embarcar com aquele equipamento, mesmo ele estando vazio, e enfim. Porque aí, quando a gente vai embarcar, né, com equipamento, com PCP, né, obrigatoriamente você tem que esvaziar o cilindro. Então você transporta aquele vaso de pressão, né, do cilindro, ele vazio, né? Mas ele tem uma válvula, né? Todo cilindro de carabina de pressão tem uma válvula. Então, por mais que você desatarrache o cilindro e mostre, a pessoa não consegue ver que ele está vazio, a não ser pelo manômetro que o cilindro carrega, né? Por exemplo, na Steyr tem um manômetro, né? Em outras não tem manômetro, mas você tem que provar que aquele cilindro ele está realmente vazio, né? Você não consegue. E é muito complicado, porque as pessoas não estão preparadas e não têm conhecimento técnico, né? Eu também nem as julgo por isso, né? Mas elas não têm conhecimento técnico, né, a ponto de poder qualificar esse tipo de equipamento, né? Então, simplesmente, pela falta de conhecimento, é bloqueado. A pessoa simplesmente não aceita. Cara, vocês são verdadeiros heróis, viu, cara? Porque, olha, a quantidade de dificuldade que vocês tiveram que superar para participar desse Mundial não é fácil, não. Rapaz, dificuldade para ir, dificuldade para voltar. Isso. Então, porque a gente teve esse passe, né, com a Air France, aí a gerente que estava nos atendendo da Air France falou assim, alguma companhia aceitaria levar vocês? E aí a gente falou, Lufthansa, porque o pessoal ia embarcar, né, mais tarde pela Lufthansa, todo o restante do mundo. E aí ela falou, então se eles aceitarem levar vocês, nós vamos transferir o voo de vocês para lá sem custo nenhum. E foi o que foi feito. Aí fomos para a salinha, né? E aí lá no corredor obscuro eu olhei pro Marcelo e falei assim, Marcelo, agora é o seguinte, ou vai todo mundo, ou não vai mais ninguém. A gente adiantou o programa dos caras. Aí o Marcelo falou, se você não contar, eu não conto. Mas foi mais ou menos aí. Mas aí o que aconteceu, né? Já que o Edgar colocou o nome aos bois, né? Na Air France que a gente teve esse problema, né? E eu senti, né? Eu até na hora lá, no embarque, né? Já detalhando um pouquinho, a gente ficou nervoso, né? Eu e o Edgar, a gente ficou nervoso com a situação. Puxa vida, mas como não vai embarcar, né? E ela não queria embarcar. Você percebia que ela não tinha conhecimento algum, né? sobre esse tipo de equipamento, né?
E ao mesmo tempo que eu percebi que ela não tinha conhecimento nenhum, né, ela falava para mim, eu tenho medo de perder o meu emprego. Né? E você sentia na voz, e você via na cara da pessoa, na face da pessoa, que ela realmente ela estava com medo de perder o emprego dela, caso ela autorizasse o embarque de alguma coisa que ela não conhecia. Entendeu? E, então é um negócio muito complicado, né? Eu atribuo isso daí à cultura do tiro ou à falta de cultura, né? Então você imagina uma pessoa, ela tem família, provavelmente ela deve ter filhos, né? Marido, pai, mãe, ela assiste jornal, lê revista, assiste um podcast, assiste alguma outra coisa, tudo, né? E se você não tem uma cultura do tiro, como nós não temos aqui no Brasil, né, você percebe que a gente é muito complicado nesse aspecto, né, ainda mais esses veículos de comunicação, né, eles não são claros, não são nítidos, né, naquilo que eles... Bom, eles são, né, mas você sabe que eles acabam dando um viés diferente para a coisa. Então, qualquer coisa que aconteça acaba virando uma notícia negativa. E aquilo fica no imaginário da pessoa. Aí chega 2 caras querendo embarcar uma carabina de pressão que ela não conhece, ela olha aquilo e fala arma, né? Então ela toma um susto e aí ela não vai colocar o pescoço dela em risco. Mas enfim, ela acabou transferindo o nosso caso para a Lufthansa aceitou, o gerente lá, na hora que ele olhou, o gerente lá da Lufthansa, ele olhou e falou, isso aí não tem problema nenhum. A pessoa que conhecia, ele sabia, né? Ele perguntou, tá vazio o cilindro? Os 2 estão vazios. Então não tem problema nenhum, pode embarcar, vamos embora. Não tem problema nenhum, autorizou tudo lá, lacrou a caixa, despachou no setor de bagagens com um tamanho avantajado, né, e foi embora, foi que foi. Né. Aí, não a surpresa, quando nós fomos voltar, né, no aeroporto de Praga, o gerente da Lufthansa, né, puxou a normativa do Exército Brasileiro, e aí estava lá escrito que não podia, tinha que ter autorização, não sei o quê. Aí foi outra novela para embarcar lá e convencer o agente lá, o gerente da Lufthansa, né, no Praga, que nós iríamos embarcar com equipamento. Né. Então é difícil, né? É difícil. Você tem várias histórias, né? O pessoal do Rimfire, por exemplo, eles foram parados no aeroporto e eles tiveram que abrir caixa por caixa de munição para contar as munições, por exemplo. E a munição estava discricionária, e eles tiveram que... Então é muito complicado, né, você pegar e ficar passeando com um equipamento desse daí. Né? Mesmo com tudo documentado, tudo certo, tinha documento até a mais. Né? A gente até brinca, né? Tem documento, até uma pilha de documento que a gente carrega. Né? Mas é necessário, porque se um agente não pede uma coisa, ele vai pedir outra. Né? Então você fica, como está no limbo, cada um pede uma coisa e fica no uso discricionário do agente que está lá de plantão. Cara, não é fácil, né? Essa cultura não é fácil. desarmamentista que criou, que se instalaram aqui no nosso país, prejudica quem não deveria, né? Essa que é a realidade. Exatamente, prejudica quem não deveria, né? Eu sou ainda daquela época, né? Aquele Brasil ainda quase mítico, né? De 40 anos atrás, né? Eu tinha uma carabina, né? Aquela Taurus-Matic, né? Com a coronha rebatível e bandoleira, né? Colocava ela nas costas, né? Ia pro terreno, pegava a mamona, colocava a mamona, sei lá quantos metros, eu e os meus amigos tentávamos acertar a mamona, né? E quando acertava, naquela alegria, tudo, e a gente andava com a carabina nas costas, né? Com bandoleira, né? Então, no meio da rua, né? No Brasil de 40 anos atrás, na rua, a gente andava na rua. Hoje, você andando na rua, é quase impossível você imaginar uma cena dessa, né? Um garoto de 10, 12, 14 anos, né? Com uma carabina de pressão nas costas, né? Indo praticar tiro num terreno baldio, ou juntando os amigos para atirar no terreno baldio de maneira segura, tudo. Enfim, foi a cultura que acabou pegando o Brasil, foi completamente diferente. Né? Isso aí foi parte da minha infância. Né? Eu acabei contando para vocês um pouquinho da minha infância, né? De como eu comecei no tiro esportivo, foi desse jeito aí. É uma carabina que eu tenho até hoje, essa Taurus. Foi minha primeira carabina também, cara, uma Taurus Matic. Taurus Matic. É isso aí. Bom, gente, assim, a gente percebe, né, assim, que apesar assim, das conquistas, né,
das alegrias aí que o Mundial trouxe, realmente assim, foi uma aventura e tanto para vocês, né? E grande parte desses problemas aí, desses contratempos que vocês tiveram, acho que tem a ver com o que a gente estava conversando agora, né? Essa questão cultural. Na visão de vocês, assim, o que seria interessante, né? O que precisaria ser feito para que melhorasse a vida do atleta, né, cara? Porque, poxa, é como vocês falaram, vocês estão lá, estão representando o país, né? O que seria na cabeça de vocês, assim, o caminho correto a se tomar para a gente ter um crescimento desse esporte aqui no país? Olha, não só desse esporte, né, mas se a gente for tomar em linhas gerais, assim, hipoteticamente, assim, e assim, digamos assim, no mundo ideal, seria nós, né, a equipe brasileira, né, formada por 9 atletas, a gente escreveu uma carta para a Confederação Brasileira de Tiro. A Confederação Brasileira de Tiro tem um departamento onde eles vão em tal data para tal campeonato disputar a medalha lá, XPTO. Tá? Então nós vamos cuidar da papelada para vocês. Tem que conversar com a embaixada da República Tcheca, tem que conversar lá no aeroporto, que companhia aérea que vocês vão? Vamos pela companhia aérea Air France. Ou eles mesmos, a gente indica a Air France, indicamos a Lufthansa, indicamos alguma outra companhia que transporte, que a gente confia nessa companhia aqui, porque ela consegue transportar o equipamento e está acostumada a transportar esse tipo de equipamento. Enfim, esse tipo de suporte a Confederação Brasileira ela podia bem dar para a gente, né, e tirar esse peso burocrático, né, do atleta ter que correr, né, atrás desse tipo de documentação, porque muitas vezes a gente não sabe como proceder. Como a gente está falando de documentos, né, e a gente está aqui num país em que a gente tem digamos assim, um limbo de documentos, né, ainda mais para a Airgun, né, se você tirasse isso daí do caminho, né, tivesse um departamento lá dentro da CBTE que fizesse uma pessoa dedicada a isso daí, né, que ajudasse em questão de documentação para documentar as armas, né, fazer todos os documentos de maneira apropriada para que a gente chegasse lá no país e não tivesse nenhum problema. Enfim, todo esse trâmite aí, o Edgar chegou a correr atrás disso aí, ele que levou as 2 carabinas, ele o dono da carabina, ele teve que correr atrás, né? Vai no consulado da República Tcheca, vê o que precisa, o que não precisa, né? Então você tem que fazer todo esse caminho. Isso daí podia ser bem feito pela Confederação Brasileira de Tiro. Eu acredito que eles devam fazer, ou deva ter gente que faça isso aí de maneira fácil, né? Porque nós temos os atletas olímpicos, né? Aí tem as modalidades com mais visibilidade, né? Um tiro de prato ou alguma coisa assim lá na CBTE, que a gente sabe. Então, se isso aí fosse estendido para as outras modalidades, né? E a gente pudesse contar com o apoio efetivo da Confederação Brasileira de Tiro, ia ser perfeito. Né? Eu estou falando no mundo, digamos assim, num mundo hipotético, né? Mas isso seria perfeito. Eu acho que tem muita coisa que se pode ser feito, né? Já que nós falamos da máxima instituição do tiro esportivo no país, então ela deve dar o máximo de apoio aos atletas, né? Eu ainda acrescento que fora toda essa parte burocrática que o Marcelo disse, que a confederação poderia e deve, né, ir atrás, também tem a parte financeira, porque ela tem os caminhos para fazer captação de recurso, leis de incentivo, enfim, assim como tem para fazer show, né, Lei Rouanet, PROAC, demais, também tem outras leis que incentivam ao esporte que eles podem correr atrás, mas isso depende de ter pessoas que querem fazer acontecer, são designadas para fazer acontecer e saem do voluntariado, porque você sempre ter voluntário para ficar correndo atrás de uma parte gigantesca não funciona. Então tem que ter pessoas lá que são funcionários e que vão fazer funcionar. Então é isso que eu espero daqui para frente, né? Que a CBTE ela cuide com carinho dessa disciplina, são os meus votos, principalmente agora com essa nova diretoria que está se instaurando aí pro WRBF dentro da CBTE, e espero que as pessoas elas cuidem com carinho, corram da captação de recursos, cuidem de ter a lisura correta para os campeonatos, né? O procedimento para os campeonatos sejam sempre feitos no máximo de lisura possível, porque é dever da instituição prezar por isso. E aí certamente isso vai fazer o esporte ele crescer,
Porque se é de outra forma, se é de forma obscura, não vai para frente. Uhum. E material humano a gente tem, né, cara? Pô, os caras foram lá e todas essas dificuldades mostraram um serviço, né, cara? Não tem o porquê não ter esse incentivo, né? Exatamente. Talento a gente tem, né? Não só quem foi, mas pessoas que ficaram, que deixaram de ir. Né? Tem muita gente com talento no Brasil. Sim, tem. Eu disse uma vez que eu só sou um pouquinho melhor porque eu treino mais do que todo mundo. Porque se os caras treinaram o tanto que eu treino, ia ser muito melhor que eu. Sem sombra de dúvida. Porque tem cara que não treina e tem um talento fantástico, né? Pra tirar. Se treinasse um pouquinho mais, ia ser muito melhor. Então, talento a gente tem. Fabricante de munição de chumbinho a gente tem, né? Que faz chumbos de alta performance. Né? Importação de munição de alta performance a gente tem para o fogo circular, além de ter o maior fabricante de munição também do mundo, que é a CBC. Então, falta as pessoas se darem um pouquinho mais e fazer o negócio acontecer. É isso aí, gente. Bom, para finalizar aqui o papo com esse pessoal bacana, a gente não pode deixar de querer também extrair um pouquinho do conhecimento deles, né? Eu queria pedir para vocês aí, para quem está iniciando, para quem gostaria de iniciar no WRBF, quais são os caminhos hoje? Né? Assim, para uma pessoa que simpatizou com aquele alvo, 25 metros, enfim, aquele desafio, qual que é o caminho para ele entrar no cenário competitivo hoje do WRBF? Bom, primeiro eu digo que é preciso entender o que é competição. Uhum. Então, o primeiro passo é ele entender que ele entra para um campeonato desse para ele competir contra ele mesmo. Então, eu não tenho adversários dentro do tiro esportivo, eu tenho companheiros ali. E tem pessoas muito boas que fazem uma pontuação muito boa e que são metas a serem alcançadas. Né? E diante disso, ele tem que estar disposto a fazer investimentos. Então, qual é o nível de competitividade que ele quer travar com ele mesmo? Esse é o primeiro passo. Meu bolso é curto, então compro carabina de mola. Compro uma carabina de mola, 4,5, uma FAI 300, uma TX200, uma HW, uma CFX, que já foi uma CFX bem afinada, né? Nada funciona, manda fazer uma coronha e começa a brincadeira ali da competição com uma carabina de mola. Quando ele entender isso, ele vai ver que vai ser automaticamente, ele vai entender que vai ser necessário ele partir para uma PCP. E que ficar comprando PCP meia boca e ficar tentando tunar e fazer o conto da carochinha não é o caminho. Ele vai gastar muito dinheiro para fazer uma porcaria ficar boa. Quando ele já pode economizar dinheiro, né? E comprar já algo que já funciona. Então a gente sempre fala, compre uma Steyr e parta daí. Em vez de ficar comprando, né, um monte de tranqueira e tentando fazer funcionar. Mas consiga fazer funcionar, né? A gente não pode, eu não deixo de falar do Cirino, que é um cara que comprou uma T-44 e para mim é um cara que soube customizar a carabina e preparar a carabina e fez funcionar. Não interessa se ele gastou 5 vezes o valor de uma T-44. Não, ele fez uma T-44 funcionar. Né? E foi aí campeão brasileiro algumas vezes. Mas ele teria economizado dinheiro se tivesse comprado uma Steyr. Bom, é simples, né? Mas e a diversão, hein, Edgar? Do cara pegar e fazer um negócio, pegar uma T-44 e você chegar no que ele chegou. Cara, não é fácil. Não é para qualquer um. Não é fácil. Não é fácil. E o Bench Rest é um jogo de eliminar variáveis. Então é simples, você tem que ir melhorando o seu equipamento para eliminar todas as variáveis possíveis. Então é por isso que a gente usa uma coroa plana, por isso que você usa o front rest com o joystick para ter agilidade, né, no movimento, um airbag bem estável, que tenha o recuo, procura uma válvula reguladora que tenha uma boa estabilidade, procura um cano match e aí vai gastar dinheiro procurando a munição ideal, o chumbinho, porque não adianta nada
você comprar uma Ferrari e colocar gasolina batizada para poder andar. Você não vai ter o desempenho, né? Uhum. E com relação ao equipamento, eu vi que você foi direto na Steyr. No Mundial, foi a carabina que prevaleceu? Vocês viram alguma coisa de Fine, Anschutz, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Olha, É Steyr? vamos colocar assim, esse foi o primeiro Mundial que eu fui. As informações que eu tenho, por exemplo, em 2017, que mais de 50% usava Steyr. Isso mesmo. Mais de 50% usava Steyr. Nesse Mundial, eu posso dizer assim que 30% usava Steyr, tinha uma galera usando Thomas, o número de Thomas cresceu. Cresceu. O número de Wall cresceu também. Alguns caras utilizavam Walter, LG300, LG400, alguns Anschutz, a 9015, né? Mas ainda assim eu acho que ainda hoje a Steyr ela prevalece, porque ela é a carabina de manutenção mais fácil, que sai pronta para você atirar. Simples, ela sai pronta de fábrica, coloca uma coronha de bench rest, procura o lote certo, afina o harmônico, acha o procedimento de limpeza e seja feliz. Então, o que você vai falar? Não tem, assim, quem falar mal de Steyr não sabe o que está falando. É simples assim. Se o mundo usa, né? Se o mundo, mais de 30% dos caras usam, você vai falar o quê? Não dá para querer reinventar a roda, né? Exato, exatamente. É porque eu acho que no mundo do tiro esportivo, acho que ficou muita coisa assim do canto da corochinha, e o cara fala assim, não, eu faço aqui eu aperto o parafuso com torque X, ou eu faço isso aqui na coroa, na pré-câmara, dois pulimento diferente, e funciona. Só que dentro do bench rest, a verdade é que nós ditamos aquilo que funciona e aquilo que não funciona. Porque eliminamos todas as variáveis. Né? Então todo o teste que eu vou fazer com o equipamento, eu faço dentro de um ambiente controlado, sem vento, sem problema com luminosidade. Então, se ali não funcionou, é porque não funciona. É porque o chumbo não funciona, o cano não funciona, porque tem algum problema. Entendeu? Aí, se funcionou ali, quando a gente vai para o ar livre, você eliminou todas as variáveis, fica você e o vento. Né? E as pessoas estão começando a entender isso agora. Você imagina só se a gente pega aí pessoas que sabem afinar bem o equipamento, né? No bench rest, e pega um equipamento afinado aí por mim e coloca para um atirador olímpico atirar. Que normalmente não tem conhecimento de afinar o equipamento, porque ele só atira no papel 10 metros. Você acha que esse cara vai ter uma performance maior ou não vai? Claro que vai. É lógico que vai. Entendeu? Então, o jogo tá no bench rest. É por isso que eu acho que a gente é meio odiado, né? Pela indústria. Porque não vai falar o que presta. Eu falo o que presta e o que não presta, entendeu? O que presta e o que não presta. Mas é isso aí. E agora, Edgar, eu fiquei sabendo um boato aí, não sei se você pode falar a respeito, que você fez uns testes lá na JSB, os chumbos JSB. É culpa do Marcelo. Não pode falar. Do Marcelo. Marcelo é do mal. Oi? Marcelo é mau caráter. Marcelo... Não sou não. Não é mau caráter. Eu só levei o Edgar, ele dormiu a 300 metros da fábrica lá, ele ficou deslumbrado lá. Eu tenho que contar essa história pro Brasil entender, porque é um negócio assim, que, olha... A saga JSB tem que ser relatada. Depois que nós compramos a passagem, né, uma semana depois que a gente comprou a passagem, o Marcelo me liga e fala assim, nós vamos lá visitar a JSB, né? Vamos visitar. Ele falou, então beleza. A gente não vai precisar gastar com hotel lá não. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque eu tenho um amigo que mora lá na cidade. Eu falei, como assim, cara? Você tem um amigo que mora lá na cidade? Eu tenho um amigo que mora lá e tal, mas eu nunca contei isso pra ninguém. E você tá sabendo agora e, cara, e é isso aí. Aí eu falei, tudo bem, né, cara? O cara tem um amigo lá, tá, beleza.
né? A gente, na saga de procurar o lote de chumbo há anos, né? O cara tem um amigo lá que mora perto da fábrica da JSB, beleza. Viajamos, aí ele falou assim, meu amigo lá conheceu os donos da JSB, brincou com os filhos, brincou na pista do campo de... lá. Aí eu falei, caramba, né? Bom, segue o jogo, vambora. Bom, pro campeonato atiramos e aí fizemos a viagem pra JSB. Quando nós chegamos na cidade, ele colocou o endereço lá do amigo dele. E aí, quando nós viramos assim, a gente virou o quarteirão, o que tinha do lado? A JSB. E a casa do cara? Tava na outra esquina. Então, assim, esse miserável, ele tinha um amigo que não é o cara que morava na cidade que é fabricada que é a JSB. O cara morava na esquina da JSB. Aí eu parei, fiquei olhando aquilo assim, cara. Falei, não acredito, cara. Eu não acredito, cara. Ele olhava pra minha cara e eu ficava assim, eu não acredito, cara. E do quintal do cara, você vê lá a plaquinha da JSB. Eu falei, não acredito. A gente anos procurando chumbo. Esse cara tem um amigo que mora lá na cidade, do lado da fábrica da JSB, nunca falou isso pra ninguém, nunca pediu pro cara mandar uma lata de chumbo pra Você tá arrumado, hein, Edgar? É a história do Edgar. Esse amigo, ele trabalhou aqui no Brasil. Ele é tcheco, né? Ele trabalhou aqui no Brasil por 8 anos, né? Ele aprendeu português. A gente conversava lá em português, né, Edgar? O cara falava bem português pra caramba, né? E ele trabalhou aqui durante 8 anos, né? E voltou pra lá, né? Casou, voltou, né? E eu sempre estou em contato com ele, né? Porque ele continua trabalhando na mesma empresa que eu trabalho. Então a gente, vez e outra, a gente acaba tendo contato, né? E ele sempre falava para mim, eu moro lá em Burrumim, né? Os meus pais são lá de Burrumim, né? A cidade da JSB, né? E aí ele pegou, se mudou para lá, fez família lá, tudo lá, mas eu tinha perdido um pouco de contato com ele. Eu encontrava com ele de vez em quando em algum congresso da empresa, tudo, né? Mas aí na hora que veio essa história aí, vamos lá para República Tcheca, tudo, vamos visitar a JSB. Eu falei, caramba, tem... Aí eu peguei e mandei mensagem pra ele e falou, não, Marcelo, pode vir aí, você vem quem? Quem mais vem? Vou eu e meu amigo, vocês ficam aqui em casa, não tem problema nenhum, pelo amor de Deus, vocês vão vir pra cá, vão ficar em hotel? De jeito nenhum. Vai ficar aqui em casa. Foi aí que eu liguei, ficar lá hospedado na casa desse meu amigo, né? Mas até aí, eu não sabia que ele morava na frente da JSB, eu não sabia também. Ele falou que morava lá perto, mas... A Burrumim é uma cidade que tem 2 ruas, né? É uma rua que vai e outra que cruza, né? Uma que vai para Polônia, né, Edgar? Aí, a rua que vai para Polônia e outra que cruza, né? Só tem isso, que é na fronteira com a Polônia, é perto lá com a Polônia. E aí chegou lá e a gente procurou a casa, paramos no endereço. Na hora que olha assim, já percebi, falou, caramba, bem que ele me falou que ele morava perto, né? Mas eu não sabia que era tão perto, ele mora no quintal da empresa, pô. Ele mora lá perto. Aí, rapaz, aí teve essa saga, né? E aí ele levou a gente, Edgar, isso aí tem que ficar registrado. Ele levou a gente no melhor restaurante que a gente comeu lá na República Tcheca. O Edgar lembra, né? O restaurante não é restaurante de turista, é restaurante do pessoal local. A comida lá, formidável. Se o Edgar quiser contar, ele é carne de caça. Comeu carne de caça, né? A comida lá é extraordinária, né? Muito bom, é um negócio assim indescritível. É um espetáculo, era veado, javali. Veado, javali foi o que a gente pediu, juntamente com uns cogumelos lá. Isso, molho de cogumelo. Foi um negócio fantástico, eu nunca comi nada assim na vida. E tomamos lá a cerveja lá, que não foi a Pilsen, né? Foi uma outra lá. Foi uma outra. Lá, né? Eu esqueci o nome da cerveja, mas é lá da República Tcheca, a cerveja é muito boa. Nossa, a cerveja lá é excelente. Levou a gente lá. Mas aí, fomos lá fazer a visita na JSB, o Aloysio tinha mandado mensagem pro Jacob, falando que eu e o Marcelo, a gente ia depois do Mundial, né, fazer a visita lá.
Depois o Marcelo entrou em contato com o Jacob, ajeitou, né? Confirmou tudo. E nós fomos para lá, para a JSB. O pessoal tinha ido antes, né? O Aloysio, o Denison e o Renks foram antes. E voltaram falando que o cara levou eles para almoçar, levou eles numa lojinha para poder dar boné, comprar camiseta e tal. E a gente falou, pô, legal, né, cara? Da hora, vamos comprar lá a jaqueta. Beleza. E queríamos também fazer teste de chumbo, né? Não é porque a gente tem a rifle aqui, mas isso é uma experiência única. Quando é que eu vou voltar na JSB para colocar minha carabina no túnel e testar e poder comprar uma lata de chumbo na JSB? Sei lá quando é que vai acontecer. Então tinha que passar por essa experiência. E aí a gente fez a viagem, fizemos o tour lá na JSB, fomos muito bem recebidos lá pelo Jacob, ele foi o Cicerone, mostrou a fábrica, deixou a gente tirar foto em várias áreas, a gente tinha uma área específica das máquinas que não podia tirar foto. Sim. Mas tirou foto, contou todo o processo, e aí chegou no momento de fazer teste de munição, né, lá na JSB. E a primeira carabina foi a LV, né? Não, foi a HV. Não, foi a HV. Foi a primeira HV. E aí, entreguei minha carabina pro cara, e é importante a gente entender como que é o teste lá, né? Só já adiantando, você leva a sua carabina, ele prende a arma na morsa, aí ele engata um cilindro de 9 litros na sua carabina, com 200 bar, deixa ele engatado, e aí ele dá 5 tiros para fora do alvo, 3 a 5 tiros para fora do alvo, e faz um agrupamento com 10 tiros. Ele sai de novo, fora do alvo, faz mais 3 a 5 tiros fora do alvo, volta para o segundo alvo, mais 10 tiros. O teste está pronto. Você fala assim, não, eu preciso limpar o cano, mexer na velocidade, leva sua arma para casa, vai preparar ela em casa, que aqui não é o lugar. Aqui é para testar se funciona ou não funciona, isso aqui acabou a história. E aí, a gente entreguei lá a ROL pro cara, né? Ele falou que ele que prendia, ele que atirava, e de fato ele mesmo que senta. E aí, diferente da rifle lá na JSB, ele tem um túnel que ele leva um alvinho de papel e fica uma telinha filmando e a gente vendo, né? E aí o cara começou a atirar e fez um agrupamento, que dava tipo, desse tamanho assim. Devia dar uns 15 milímetros. Eu tenho esse papel que tá lá em cima. Acho que eram uns 13 milímetros, 14 milímetros por aí. Uns 15 milímetros, mas era um agrupamento assim na vertical. Isso. Aí eu falei, nossa, que bosta, cara. Aí o Marcelo bateu o olho assim, falou assim, você tá testando a 50 metros? Aí o cara falou, falou, não, a gente quer que teste a 25. Aí eu falei, pô. Aí o cara trouxe, né? Trouxe o alvo para 25. Nesse ínter, o Marcelo tinha falado para mim que o cara da JSB queria saber do chumbo da rifle. Queria ver o agrupamento. Foi isso que eu entendi. Então, quando o cara trouxe os alvos para 25, e aí ele testou o lote dele, a 25, testou os 2 lotes que tinha. Aí eu olhei e falei, pô, gostei desse daqui. Aí eu dei o lote de JSB que eu tinha tirado, que foi um lote de 2013 que o Ricardo Fraga me deu. Peguei o lote que o Marcelo atirou, que é um lote que ele trouxe da Eslovênia em 2017. Também atirou também, foram todos agrupamentos bons, né? E aí entreguei o Thunder. Né? O Marcelo falou, agora dá o Thunder para ele testar. E aí o cara atirou o Thunder, cara. Depois do 5º tiro, o cara olhou assim e o cara desacreditou. Simplesmente isso. Ele fez 10 tiros, recolheu o alvo, anotou Thunder, tirou uma foto, mandou via WhatsApp e fechou a cara. Fechou a cara. Porque não teve almoço, né, Edgar? Não teve almoço, cara. Estragou o passeio. Estragou o passeio, rapaz. Não teve almoço. Chegou A gente chegou com o chumbo da rifle na casa do inimigo, né? E o chumbo foi melhor do que... Acabou o passeio. Esses caras são ousados pra caramba. Não, porque a gente vai lá, você tem que ter um referencial, né? A carabina do Edgar, ela estava ajustada, ela estava acertada, né? Para o chumbo Thunder.
estava acertado exatamente para aquele chumbo. Então, eu queria ter um referencial. Pô, como que é o túnel de vento aí, o túnel de teste, tudo, como que funciona, né? Então, a gente pegou um referencial. Mas aí, na hora que você compara o referencial que a gente levou, né, é pior do que aquilo que ele tinha para oferecer para a gente, né, ficou um pouco complicado. E se repetiu também na LV. Na LV também repetiu a mesma situação, né, onde o chumbo que a gente levou, ele acabou desempenhando melhor do que o chumbo que ele tinha disponível lá, né, na hora. Porque, pelo que eu entendi, é bastante dinâmico, né? Então ele pode ter um lote hoje, daqui a 2, 3 dias é um outro lote que ele tem disponível. Porque as máquinas, eles têm uma série de máquinas lá, são 96 máquinas funcionando, né? Então eles conseguem, a gente fez as contas lá rapidinho, né, Edgar? Acho que eram 2 milhões e 200 chumbos por dia, né? Que eles conseguiam bater em 24 horas, né? Então a rotatividade é muito grande, né? Então você percebia que era uma empresa grande, né, dinâmica, né? Então as coisas não ficam lá na prateleira muito tempo. A coisa roda, eles empacotam e despacham, né? E eles estavam com vários pedidos atrasados, enfim, uma série de coisa lá, tudo. Então você não tinha muito. Então o que tinha lá para testar era aquilo lá. E infelizmente o que ele tinha para ofertar para a gente não, digamos assim, não satisfez. Não fez frente àquilo que a gente tinha, né? Não fez frente àquilo que a gente tinha. Na LV, o agrupamento do chumbo que eu usei, que foi o Rifle Round, foi menor do que o melhor chumbo da JSB que tinha lá. Talvez, se eu tivesse mexido no harmônico, mudasse algum procedimento de limpeza, talvez o melhor chumbo que tinha lá ia ser tão bom quanto o Rifle. Mas o ponto é, nós estamos muito bem servidos de chumbo aqui. Sim. Basta o brasileiro entender isso, dar apoio para o fabricante, saber falar aquilo que funciona, aquilo que não funciona e usar. Entendeu? Uhum. Porque lote ruim tem em todo lugar. E lote excepcional também tem, mas é muito difícil achar, então tem que procurar. Ali, detalhe aqui, não teve nem almoço e nem lojinha, né? Porque a gente falou assim, não teve lojinha. Acabou a graça, não teve almoço e não teve lojinha. E o boné? Não tem boné. Não, o boné, quem conseguiu o boné foi o meu amigo, que falou em tcheco com eles, aí conseguiu 3 bonés, um pra mim, pro Edgar e outro pra ele. E senão nem boné ia ter. Exatamente. Depois a gente só conseguiu algum souvenir lá do JSB, depois que o amigo Marcelo falou em tcheco com eles, daí eles decidiram lá dar o boné, né, pra gente, e aí eles tinham umas caixas, isso é muito legal, né, eles tinham 2 caixas de souvenir, de camiseta, de boné, de jaqueta, agasalho, justo, de porta-pellet, que eles mandam, semanalmente eles estão mandando para os campeonatos na Europa para apoiar o pessoal. Então isso, cara, isso é muito legal. E aí dentro dessas caixas, veio lá uma menina e começou a tirar pra gente camiseta. Aí apareceu meio que a lojinha, né? E aí eu consegui comprar um agasalho. A gente foi buscar depois lá em cima, lá em cima tinha o meu tamanho. Mas eu falei, Marcelo, no caminho até lá, eu falei, Marcelo, a gente ficou aqui sendo personas não gratas. E bacana disso daí, eles incentivam bastante, né, o field target, né, e o hunter field target, né, a gente percebe isso daí, né. Eles têm equipe, o Jacob, lá da JSB, ele é do HFT internacional, né, então você percebe que essa interação com as disciplinas é bastante forte, né. Um pouco menos com o WRBF, né? Mas a gente acaba entrando na ponta aí, porque lá eles têm uma cultura, né, de ajudar o esporte, né, de promover o esporte. Então, boné, agasalho, chumbo para você poder fazer os seus testes de campo. Enfim, eles patrocinam os eventos, né? Então, sempre na internet a gente está vendo uma outra foto, né, onde a JSB está patrocinando e está fazendo esse tipo de divulgação da marca, né? Então, você vê que é uma marca bastante forte lá nesse mundo do field target. Toda semana a gente vê uma foto, né? A JSB justamente. Do campeonato. E isso é o que a gente espera que a Rifle faça. Eu queria dizer que a Rifle ela deu apoio para o time ir, né, para o Mundial. Eles deram um apoio financeiro
para nós, e também recebeu o time para poder testar chumbo na fábrica e selecionar se fosse bom ou não para o seu equipamento. Então isso foi um apoio, que foi a primeira vez, né, que a gente conseguimos levar tanta gente no túnel da Rifle para poder fazer esse teste lá. E a gente é muito agradecido, eu sou muito agradecido por eles terem aberto essa oportunidade. E eu espero, né, nós esperamos que a Rifle ela dê agora, depois de toda essa experiência que nós tivemos lá, e na JSB entender como que é o processo deles, que eles deem um apoio maior, abrindo, né, dentro das possibilidades também que a fábrica tem que ter, abrindo para o atleta ir lá fazer um teste de chumbo, né, dando apoio para os campeonatos que tem, Field Target, Hunter Field Target. Espero que daqui para frente eles peguem com isso com mais ímpeto, né? E quem sabe não sai aí uma Copa Rifle de WRABF. Olha que ideia, hein? Ia ser muito bacana, hein? A ideia, né? A ideia. Isso aí. Vou até colocar o boné dos caras aqui para fazer isso aí, ó. Ó o jabá. Quem sabe não sai aí uma Copa Rifle de WRABF. O meu boné tá guardadinho lá. Cara, legal demais. Mas, com esse respeito ao apoio também, já que a gente falou um pouquinho da Rifle, falar que a Claros, né, lá do Kleber também. Isso, do Kleber também. Eu pedi apoio para ele, e eles falaram como poderiam apoiar a gente. Fez um kit para poder incentivar a turma, né? Kit personalizado para cada um. Opa, além legal, dos produtos de limpeza. Além dos produtos de limpeza. Não, é verdade, ó. O meu tá aqui. Aí, ó, Marcelão aí. Que show, cara. Então, a CBC também, ela deu um apoio para o pessoal do Rimfire, mandou munição para eles poderem fazer um teste, depois disponibilizou a venda para o pessoal do Rimfire com desconto, a munição que eles acharam um lote bom, né? Então, certa medida de apoio de algumas pessoas a gente teve. Espero que tenha mais, né? Daqui para frente. Não deixa de ser vamos falar assim, uma forma de remediar todos esses problemas que vocês tiveram, né? A iniciativa privada chegar e dar o aporte, pelo menos financeiro, né? Ainda que, pelo que a gente percebe, né? Acho que a maior carência para os atletas é justamente essa questão logística, né? Que realmente faz diferença, né, cara? Faz. Atrapalha bastante, faz diferença. Bom, gente, então, assim, eu queria agradecer demais aí pelo papo, gostou demais. Eu queria verificar com vocês, né? Porque eu vi que tem assunto pra caramba aí, né? De repente, da gente marcar mais um bate-papo aí, cara, pra gente falar de outros assuntos, outras marcar. Coisas. Legal demais conversar com vocês, cara. Né? À vontade, Fábio, a hora que quiser aí. E eu queria que vocês deixassem a última palavra aí, o balanço que vocês tiveram dessa questão de mundial, né? Pra galera aí que acompanha, que gosta do WRBF. Né? Bom, agradeço o espaço, né, que o Fábio deu pra gente, né, pra gente poder conversar um pouco e deixar registrado, né, pro pessoal sempre olhar, né, ver que nem tudo são flores, né, o tiro é gostoso, tem a parte que digamos assim, você tem que ser resiliente, né, eu acho que ninguém no tiro, né, resiliência acho que é uma palavra que aqui no Brasil o atirador ele carrega no peito, resiliência, né, todo atirador ele tem que ser resiliente, né, ainda mais no nosso país, na conjuntura que está, então resiliência é a palavra de ordem, né. Eu gostaria de agradecer esse espaço, né, pro Fábio aí, né, e fico à disposição aí para novas conversas aí, tudo, assunto, tenha certeza que não falta, tá? Tem muito assunto aí. Muito bom. O que eu posso dizer assim para o pessoal que anseia participar desse esporte nunca se esquecer do primeiro objetivo dos fundadores da WRBF: camaradagem e compartilhamento.
Então esse esporte ele promove isso. Por isso que eu digo que não tenho nenhum adversário dentro dessa competição. Sou eu contra eu mesmo. E o que nos faz evoluir é a troca de conhecimento, a troca de camaradagem. Então seja assim nesse esporte, você vai se dar bem. É isso aí, gente. Prazer enorme ter vocês aqui, de verdade mesmo. Foi muito legal o bate-papo e espero que o pessoal que acompanhou aí tenha gostado, né? Tenha absorvido várias informações, como vocês falaram, nem tudo são flores, mas eu acho que mais real do que isso é impossível a gente experienciar, né? Passar essa experiência para o pessoal, né? É isso aí, fica o convite, né? Vamos marcar mais um bate-papo aí, porque assunto de tiro é uma coisa que a gente ama, né? Então acho que tem muita coisa. Vocês são duas pessoas que, pô, né? Eu tô conhecendo assim basicamente agora e assim muito legais mesmo, de verdade. Obrigado mesmo. Forte abraço a todos aí, fiquem com Deus. Né? Valeu, Fabiano. Valeu. Um abraço a todos.